Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei fazendo um breve comentário da nossa lição 13 do dia 26 de setembro de 2021, O Cativeiro de Judá. No início da semana, eu tenho um vídeo aí abaixo, eu fiz a apresentação da lição e hoje nós já vamos entrando aqui na introdução, onde é importante nós fazermos menção a tudo que aprendemos nesse trimestre sobre a fidelidade de Deus diante de suas promessas, sobre a sua misericórdia sobre o povo ao qual ele fez esta promessa, a longanimidade, não é? Que Deus, ele teve aí um tempo grande onde o povo deveria ter se arrependido e assim encontrar com o Deus misericordioso, não é? Com as beneficências do Senhor para com o seu povo, e mesmo assim nós vimos que eles não se arrependiam, alguns tinham alguns momentos de arrependimento, se voltava para o Senhor, mas depois, logo após, vinha um rei ímpio e aí o povo também voltava ao pecado, e nós vemos Deus mostrando aí a sua misericórdia, não é? Informando por meio dos profetas o juízo que viria se eles não se arrependessem, dando tempo e oportunidade para que eles se voltassem para o Senhor. Mas, infelizmente, eles viraram as costas para Deus e aí enfrentaram o duro juízo que viria a seguir, que é o que nós veremos na lição de hoje, fechando esse trimestre. Então, Deus falou por muitos séculos, 3 séculos, mais de 3 séculos, com o reino de Judá, o reino do sul. Foram enviados vários profetas. Aqui temos, eu separei alguns deles aqui, faz menção a Jeú, Joel, que foi no tempo de Joás, e Obadias, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, não é? Alguns destes daqui estiveram aqui no final do reinado, não é? Do reinado de Judá. Entre eles, Jeremias e Abacuque, que esteve até o fim. Jeremias, ele, após a tomada de Jerusalém, ele é levado ao Egito, ele não vai para a Babilônia, ele é levado ao Egito, mesmo contra sua vontade. E temos aqui também 2 profetas que são levados ao exílio, dentre eles Daniel e Ezequiel. O ministério profético de ambos se iniciam no exílio. Então, a misericórdia de Deus, ela continua, não é? Mesmo do povo rebelde ali no exílio, Deus continua falando, usando os seus servos. Porque quando olhamos também a história dos reis de Israel, Deus sempre tinha os seus remanescentes, aqueles que permaneciam fiéis. Quando falamos de Daniel, Ezequiel, Jeremias, eles estavam lá no Reino do Sul. Eles foram também, de alguma forma, punidos pela desobediência de Judá, mas eram remanescentes fiéis. Então, o Deus misericordioso, ele nunca deixou de usar os seus filhos, de suas filhas, mesmo nos momentos em que ele está exercendo juízo. E estes homens, eles sofreram muito. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Jeremias. Jeremias sofreu muito, porque ele estava no momento mais, vamos dizer, mais difícil do reino de Judá, que é a tomada, não é? Ali do povo, aqueles levando cativo, os últimos reis. Ele ainda teve um pouquinho com Josias, ele viu a reforma de Josias, mas ele viu também a decadência moral, a apostasia que veio logo a seguir com os seus descendentes.
Então ele sofre muito, ele é muito perseguido, ele é preso, ele sofre escárnios. Ele vê um dos reis, que é Joaquim, queimar os rolos de profecias que ele envia para que ele leia e assim venha se arrepender. A palavra de Deus diz que o rei Joaquim, com a sua própria mão, corta este rolo e lança ao fogo. E o profeta reescreve novamente e acrescenta outras profecias e continua a falar a palavra de Deus. Porque este é o ofício de um profeta: falar a verdade, denunciar o pecado, denunciar as injustiças sociais, não é? Denunciar, como aconteceu ali também com alguns reis, entre eles Manassés, que levou os seus filhos ao fogo, não é? Foram tantas denúncias desses profetas quando olhamos os escritos deles, e quase tudo associado a estes homens, tanto do Reino do Norte quanto ao Reino do Sul. Quando a liderança peca, quando a liderança inicia aí esse período de desobediência, Deus ele vai sempre enviar os seus profetas. E é o que nós veremos um pouquinho hoje neste término do terceiro trimestre, onde veremos o juízo de Deus sobre Judá. Mas é interessante que mesmo em meio ao juízo, nós vamos findar esse trimestre falando da esperança, não é? As profecias de Jeremias falando da esperança que viria, não é? Trazendo ali uma palavra de conforto ao que viria mais à frente. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Mesmo exercendo o juízo sobre o povo, tinha uma finalidade de eles reconhecê-lo como o verdadeiro Deus e se voltar para ele. Mesmo no juízo, as misericórdias de Deus, elas são exercidas plenamente na vida daqueles que são fiéis e que buscam, não é, a sua palavra. A introdução da nossa lição diz assim: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. O primeiro deles, Joacás. Joacás era filho de Josias e ele reina por apenas 3 meses. A palavra de Deus registra lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 32, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seus pais. E a palavra de Deus vem dizer que os inimigos, povos estranhos, vêm tomar, não é? Jerusalém, vêm tomar Judá, e nesta época aqui, o inimigo deles era Faraó Neco, e ele prende o rei Joacás e coloca um imposto ou cobra do povo uma pena, 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Nesta época, ele também depõe, ele prende o rei, leva-o cativo ao Egito. Joacás morre no Egito e ele coloca no seu lugar o seu irmão, que é Eliaquim. E este rei, ele tem seu nome mudado para Jeoaquim. E Jeoaquim dá toda aquela prata e aquele ouro que Faraó pede. Aí a palavra de Deus registra lá no versículo 35, porém fintou a terra, ou seja, ele aumentou ou cobrou um imposto extra do povo para que pudesse pagar Faraó Neco. E sobre o rei Joaquim, a palavra de Deus registra no versículo 37 que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais, ou seja, reis ímpios antes dele, porque o pai de Joaquim era Josias, e nós vimos que ele teve um reinado íntegro, fiel
ao Senhor e obediência às suas leis. E sobre este rei Jeoaquim, ele tem um registro aqui, em 2 Reis 24:1, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem contra ele, e ele fica 3 anos sendo seu servo. E depois disso ele se revolta, não é? E quando ele se revolta, a palavra de Deus diz que o próprio, não é? Próprio Nabucodonosor, ele vem, algema o rei Jeoaquim e o leva à prisão, segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 6. Bem como outros membros da nobreza, entre eles Daniel e seus amigos, registrado no livro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 7. Nesta época também, o Nabucodonosor, ele tira os vasos do templo de Salomão e coloca no seu templo na Babilônia, exibindo-os para as pessoas, segundo Crônicas 36 e 7. E ali o rei Joaquim é levado, não é, para a prisão. Não sabemos ao certo se ele morre no caminho para a Babilônia ou ainda na saída, porque Jeremias ele profetiza que ele seria sepultado numa sepultura de jumento, mostrando aí a enorme indignidade deste rei. É importante também que ele foi um dos piores reis de Judá. Foi ele, Jeoaquim, ou Eliaquim, que mandou destruir queimou a palavra de Deus, cortou a palavra de Deus que foi entregue a ele por um rolo, porque ele proibiu que Jeremias frequentasse o palácio, que falasse com ele, que trouxesse profecias, e ali Jeremias começa a escrevê-las e manda levar ao rei. Então ele manda cortar o rolo e queima, não é? Ao invés de ouvir e se arrepender. Jeoacás poderia ter se arrependido, pedido a misericórdia de Deus, assim como reis fiéis anteriores, e também Eliaquim, mas eles preferiram se rebelar contra o Senhor. E depois nós vemos um outro rei, após a morte dele, após ele não estar mais no trono, porque lá no versículo 4 versículo 6 do capítulo 24, diz aqui: E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Joaquim, que também recebe o nome de Jeconias, ou também é conhecido por Jeconias, conforme 1 Crônicas 3,16, Jeremias 22, 24, era filho de Jeoaquim e assumiu o trono após a morte do seu pai. Teve também seu nome mudado por imposição babilônica, ele foi chamado Jeconias. E na época do seu reinado, o próprio Nabucodonosor vem em pessoa contra Judá. Está registrado segundo Reis 24:11. E ele sitia Jerusalém, no qual Joaquim vai se render, ele e a sua família, e ele é levado preso, segundo Reis 24:12. Além de tomar os tesouros do templo e do palácio real, este rei, Nabucodonosor, ele leva 10.000 cativos, segundo Reis 24, 13 e 14. Então, aqui no reinado de Jeoaquim é levado um pouco, não é? De pessoas, além do rei, e aqui no reinado de Joaquim é levado ele, toda a sua família, os nobres, príncipes e reis e os poderosos, e no meio deles o profeta Ezequiel, que ainda não exercia o ministério profético. Isto vai acontecer durante o cativeiro na Babilônia. E aqui também, no reinado de Joaquim, inicia-se desse modo o cativeiro babilônico, conforme anunciara Jeremias. 37 anos depois disso, o rei Joaquim é reabilitado. É interessante fazer menção à reabilitação desse rei.
Evil-Merodach, rei da Babilônia, tira-o da prisão e permite que ele come em sua mesa real todos os dias da sua vida. Segundo Reis 25, 27 e 30. Por que é importante sinalizar ou trazer esta informação? Porque nós vemos a misericórdia de Deus sendo exercida na vida aqui de Judá, e também para que a história do povo de Israel tenha a continuidade já profetizada. Os descendentes de Davi, eles, de alguma forma, eles precisavam ser mantidos. E aqui através de Joaquim, que é o neto de Josias, não é? E de todos aqueles homens ali que vieram da descendência de Davi. Ainda sobre o transporte do povo de Jerusalém para a Babilônia, é importante colocar que na terra ainda ficou o povo pobre. Está registrado em 2 Reis, capítulo 24, versículo 14. Então, nessa segunda leva aqui, Joaquim é levado, as mulheres do rei, os seus eunucos, os poderosos da terra. A palavra vem dizer também dos carpinteiros, dos ferreiros, todas essas pessoas que tinham funções importantes, não é? Tinham alguma coisa a oferecer na Babilônia, é levado. E depois disso, o rei da Babilônia vem estabelecer o outro rei em lugar de Joaquim. E este é Matanias. E o rei da Babilônia troca seu nome por Zedequias. Este é o último rei de Judá. É dele que nós vamos falar principalmente aqui nesta lição. Já no primeiro tópico, o declínio espiritual de Judá, nós vemos aqui 3 subtópicos: as advertências dos profetas, o segundo, a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio, e o terceiro, os motivos que levaram Judá ao cativeiro. No primeiro subtópico, o autor vem tratar aqui das advertências dos profetas. Então, nós temos aqui os profetas antes do exílio do Reino do Sul. Podemos citar Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Joel, e profetizaram bem antes do exílio. Nós vemos também Isaías, que também foi um profeta anterior ao exílio de Judá, e também Jeremias. Jeremias, ele inicia ali no reinado de Josias, anunciando, e ele acompanha tudo que vai acontecendo com a desobediência do povo, sabendo que viria a seguir, e o povo achando que ele estava mentindo, que não seria daquela maneira. O rei Zedequias, conforme veremos mais à frente, ele ouve falsos profetas e não ouve o profeta do Senhor. E é por isso também que aí acontece tantas barbaridades ali. Porque se ele deixasse o que viria a acontecer e não se opusesse, talvez o rigor seria menor. A palavra de Deus não vem registrar o tanto de mortos, mas a história conta as variadas atrocidades e mortandades praticadas por essas nações ímpias quando tomavam, não é? Tomavam as outras nações mais fracas. Aqui Judá se torna uma nação fraca, suscetível, não é? E estes profetas, voltando a eles aqui, eles trazem, não é? Eles trazem aquilo que o Senhor pede que eles falem. Eles trazem conselhos, eles trazem palavras, a palavra de Deus para eles, e mesmo assim este povo não ouviu. E quando vemos a chamada desses homens, nós vemos o temor que acomete eles, não é? Quando Jeremias é chamado, a palavra de Deus diz que ele fala que ele é como uma criança, não é? Ele sente tudo o que acontece ali enquanto ele está entregando as suas
profecias como um fogo devorador nos seus ossos, conforme Jeremias 29. E Amós também diz que Deus rugiu como um leão no seu interior. Então eles sentem tudo o que vai acontecer mais à frente ao povo de Judá. Então, mesmo acontecendo todo esse sentimento, Jeremias se colocando como uma criança, Amós dizendo que Deus está rugindo no seu interior, eles falam, porque eles são porta-voz de Deus, eles denunciam o pecado e tudo que vem acontecer. Ezequiel, na sua chamada, olhe lá, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, 2, ele é tão forte a chamada de Deus na sua vida que ele relata o dia, o ano e como foi a sua chamada, não é? Ele diz assim, eu achei muito lindo quando eu vi aqui olhar, olha o que ele diz lá no versículo 2, e no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E é ali que ele tem as primeiras visões de Deus no cativeiro, denunciando, porque este era o caráter do profeta. Eles denunciavam as injustiças, a opressão do pecado, eles apelavam à consciência do povo, especialmente aos líderes, porque aqui nós estamos tratando dos reis de Israel, não é? E denunciavam também a idolatria e de como Deus iria puni-los enviando o juízo. Então não era fácil para os profetas trabalharem nesta época como homens de Deus, denunciando e sofrendo também as consequências. Aí depois aqui no subtópico 2, vem tratar aqui da previsão dos acontecimentos do exílio. O profeta Abacuque, ele previu os detalhes de como seria o exército babilônico e suas estratégias de guerra. Está registrado lá em Abacuque 1, 5, 11. Eu vou ler aqui só uma parte aqui, onde ele diz: horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tardes. E os seus cavaleiros espalhavam-se por toda parte. Sim, os cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida, virão com violência. E aqui ele vai registrando, é importante você ler Abacuque 1, 5, 11. A importância de Jeremias para esta época é porque ele acompanha esses 5 reis e ele profetiza também ao povo. Nós vemos lá no capítulo 7 de Jeremias, ele falando tanto ao povo como para os reis. Era um homem conhecedor, um homem culto, ele tem livros escritos, até mesmo o livro de Reis, alguns dão como ele, registra ele como o escritor do livro de Reis, e também é importante lembrar que durante o seu ministério profético, ele via os falsos profetas crescendo, porque os reis muitas vezes queriam ouvi-los do que ouvir a verdadeira palavra de Deus. Olha lá o que diz Jeremias 23, 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensino-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então, enquanto ele denunciava o pecado, a idolatria, e falava que o juízo viria, os falsos profetas diziam, paz tereis. E isso é muito importante também, meus irmãos, nós olharmos os nossos dias de hoje. É muito importante que nós saibamos
diferenciar o falso do verdadeiro. Nós vemos no nosso tempo muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. E a palavra de Deus, ela vem falar quais são as características dos profetas de Deus. E nós também, pela palavra de Deus, nós sabemos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, quando os líderes, quando o povo não ouve a voz de Deus e ouve os falsos profetas, eles vão sofrer mais, porque muito bom é ouvir a voz de Deus e a palavra de Deus e seguir os seus preceitos. Quando o homem desvia o seu olhar da palavra de Deus, ele irá sofrer as consequências. Aqui ainda na nossa lição, é importante nós lembrarmos aqui também os motivos que levaram Judá ao cativeiro. O autor ele vem destacar aqui alguns, além da idolatria, que nós vimos bem presente em todos os reis que vieram aí de Judá, nesses quatro últimos e anteriores também, eles também derramaram sangue inocente, segundo Crônicas 24, 17 e 22. Cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, Abacuque 1, 2 e 4. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muito dos profetas. A situação de Judá era caótica, não é? Embora o profeta estivesse ali falando, o povo, eles não se arrependiam e iam cada vez mais em decadência. Ainda que o autor registra no final aqui do tópico 1, ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, Romanos 20, 21, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia, Abacuque 12, 16, 17. Andar com ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Então, assim como o juízo de Deus veio àquele povo daquela época, nós também podemos sofrer juízo quando desobedecemos a sua palavra. Agora, no tempo da graça, nós devemos estar escondidos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos devem estar voltados para o nosso Senhor e Salvador, para a palavra descrita aqui na Bíblia, para que nós a vivamos e não sofreremos os juízos que virão. A igreja, nesta era, está esperando o nosso Senhor Jesus voltar. Após a volta do nosso Senhor, virá juízo sobre a terra. Então, atentemos para esta tão grande salvação e esta palavra que todos os dias nos leva a nos aproximar do nosso Deus. O nosso tópico 2 traz o título A Obstinação de Zedequias e Sua Queda. Neste tópico, nós temos 2 subtópicos, a teimosia de Zedequias e o segundo, surdos aos avisos dos profetas. Então, nós vamos entrar aqui no momento ou anterior ao momento em que Judá é tomada. Zedequias é o rei que está no poder, é o último rei de Judá, e ele, segundo a palavra, ele não ouve o profeta. Nós vemos lá em Jeremias 38, 14 a 28, onde Jeremias fala aquilo que o Senhor disse a ele a respeito do momento em que viviam. Eles estavam cercados, o inimigo ia atacá-los e o rei estava confiante que iam vencer, que não iam ser tomados, sem realizar aquilo que é esperado para que Deus intervenha na situação, que seria, no caso ali, o arrependimento. Nós vimos vários reis rasgando as suas vestes, chamando o povo ao arrependimento, levando o povo
a busca à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, e nós não vemos nenhuma ação do rei desta maneira, mas ele tenta ali esconder a situação, ele não quer ser humilhado, ele sabe que se o profeta estiver certo, e o profeta estava certo, ele seria humilhado, e ele não quer isso. Por quê? Porque a palavra que o profeta traz é que os caldeus tomariam Jerusalém, que eles seriam deportados. E eles não querem ouvir esta palavra. Se você olhar lá o livro do profeta Jeremias, do capítulo 37 a 39, ele relata bem tudo o que acontece. O momento que ele é preso, a primeira prisão aqui de Jeremias, porque quando o rei manda consultar, ele diz assim, capítulo 37, versículo 7. Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Realmente, o Egito parecia que ia ajudá-los, mas ele retorna ao seu lugar e a palavra de Deus diz que ele não volta, não sai mais da sua terra. É como se ali eles não tivessem mais força quanto a poderosa Babilônia. E no versículo 8, Jeremias diz: e voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade e a tomarão e a queimarão. E ainda ele diz: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Então ele decreta ali que o juízo virá e não há como escapar. E ali quando ele sai para um determinado lugar, ele é preso. Ele vai para um calabouço. E neste calabouço, na situação em que era ali, provavelmente o profeta teria morrido naquele lugar. Só que o rei Zedequias manda chamá-lo de novo. E quando ele manda chamá-lo, ele pergunta, não é? Ele pergunta se há alguma palavra, o que é que Deus tem falado. Novamente ele pergunta no capítulo 37, versículo 17. E aí Jeremias, como um profeta de Deus, diz: na mão do rei da Babilônia serás entregue. E ali ele questiona o rei por que deixa ele numa prisão, por que no calabouço, por que quer matá-lo se ele está falando a verdade. E ali o rei Zedequias tira ele daquele lugar, leva para outro, e ali naquela prisão, no átrio da guarda, está registrado no versículo 21, ele se alimenta só de pão nesta prisão ali no átrio, até que se acabe todo o pão da cidade. A fome era tanta em Judá que Jeremias registra lá em Lamentação, capítulo 4, versículo 10, que as mulheres cozeram os seus próprios filhos e serviram de alimentos na destruição da filha do meu povo. Lamentação de Jeremias 4:10. Porque a fome ela vai vir com força nesse momento aí, em que o rei deveria estar atento à voz do Senhor para que fossem livres. Talvez não livre da tomada dos caldeus, porque isso iria acontecer, mas do que viria após, que é a morte de muitos deles. E nós vemos ele consultando o profeta, inclusive aqui no capítulo 38, quando ele novamente o chama, do capítulo 37 ao 39, ele chama o profeta 3 vezes. Na terceira vez ele pede para não falar aos guardas o que o Senhor havia dito, não é? Ele achava que poderia se livrar por sua própria mão ou que não aconteceria daquela maneira. E Jeremias ele permaneceu preso porque ele falou o que viria a acontecer. E este rei, a causa, não é? O problema dele não querer falar ao povo, não querer se entregar, porque Jeremias falava para ele abrir as portas para os caldeus, porque eles viriam e assim poupariam muitos deles. Ele não queria mostrar a sua fraqueza, não é? Ou por orgulho, por ter que passar por tudo que ele passou. Então ele não queria
que as pessoas soubessem, ele achou que poderia acontecer de outra maneira, mas o resultado trouxe vergonha a ele, também a sua família, a nação e principalmente muita ruína, porque houve destruições, né? Destruições dentro da cidade, a destruição do templo e tudo mais. E isso fica como lição para nós. Quando o Senhor falar, nós precisamos atender, porque quando Deus ele resolve exercer juízo, os avisos já foram dados antes, não é? E aqui o profeta ele não dá ouvidos. Aqui no tópico 2, surdos aos avisos dos profetas, tanto destes, né, como dos escritos de profetas que estavam ali a toda volta diante do rei. Então, ele é advertido e ele não dá ouvidos. E ali o poderoso exército babilônico invade e destrói Jerusalém, conforme Jeremias capítulo 39, versículo 1. Então, eles talvez estavam tão confiantes por serem a nação escolhida, não é? Que acreditou que no último minuto Deus poderia vir ao encontro deles e livrá-los, mas eles estavam passando por juízo. E todas as vezes que o povo passa por juízos, nós vemos livramento dos justos, mas a punição daqueles que estão em pecado, daqueles que erraram, não é? O rei Zedequias, ele pecou muito e não tem mostras, não é? De momento de arrependimento. Aqui no livro de apoio, o autor diz assim, que tanto o rei Zedequias quanto o povo de Judá estavam tão confiantes na sua religiosidade e preferência divina em relação às demais nações, porque tinham instituições religiosas fortes e um templo magnífico, que achavam que nunca seriam destruídos. Ao que o profeta disse, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Jeremias capítulo 7, versículo 4. Da mesma maneira, hoje, nenhuma religiosidade, nenhuma grandiosa religião, nem instituições sólidas, ou mesmo líderes poderosos prevalecem contra a vontade do Senhor, porque o que vai prevalecer sempre é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela sempre será feita em todas as outras coisas, principalmente porque estes homens que estavam aí confiantes na sua religiosidade, no templo que estava em Judá, eles estavam adorando falsos deuses. A busca deles não era pelo Deus verdadeiro, mas por deuses de outras nações que o Senhor sempre falara que eles não deveriam buscar, mas sim sempre o verdadeiro Deus. E o rei Zedequias, falando mais um pouquinho dele, ele se rebela contra Babilônia, embora Jeremias tenha advertido várias vezes que não fizesse isso, pois as consequências seriam graves. Ele violou o juramento de lealdade a Nabucodonosor, que o rei fizera diante de Jeová, Ezequias 17, e tudo isso fez com que o rei da Babilônia viesse contra ali Judá e exercesse o domínio sobre ela. Nós sabemos que Deus ele usa esta nação para exercer o seu juízo. Tanto é que o profeta diz, se entregue nas mãos dos caldeus. Os caldeus virão, não tem como impedir. Então que seja pacífico. Então nós vemos aqui Jeremias advertindo o rei Zedequias, falando que ele se rendesse, porque esta era a vontade do Senhor, porque se ele se rendesse livremente aos babilônicos, a sua integridade seria poupada, mas ele não ouve o profeta, ele foge, ele é pego na fuga, e ali os babilônios matam os seus filhos diante dele, e os seus olhos são vazados, ele fica cego, não é?
E aqui se confirma, né, duas profecias, uma de Jeremias, outra de Ezequiel. Jeremias avisou que ele veria Nabucodonosor, Jeremias 32:4, 34:3. E Ezequiel predisse que ele não veria a Babilônia, embora estivesse lá, Ezequias 12:13. Parece aqui um contrassenso, né? Um profeta dizendo que ele veria Nabucodonosor, o outro dizendo que ele não veria a Babilônia. E aconteceu os dois. Ele viu Nabucodonosor tomando, ele é morto pelos babilônicos e ele não vê a Babilônia, porque ele vai preso cego, não é? Ele é preso em cadeias e assim levado à Babilônia. Tópico 3. Jerusalém é cercada e levada cativa. Aqui no primeiro subtópico vai falar um pouquinho da destruição da cidade santa e do templo. Então nós vemos aqui os babilônicos como um povo poderoso, que eles estavam conquistando várias nações, e aqui ele chega também em Judá. Era um povo poderoso, forte, e eles cercaram, invadiram, destruíram e reduziu Jerusalém a cinzas e lembrança. Não podemos esquecer que essa destruição foi profetizada e permitida pelo Senhor Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 3, diz: E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face. O que o rei poderia ter impedido, o rei Zedequias, que nós tratamos aqui no tópico 2, ele poderia fazer com que esta tomada fosse mais branda se ele tivesse ouvido a voz do profeta. Então eles vieram ali com todo o seu poder bélico e ali destrói, leva as riquezas, levam os nobres, levam as pessoas mais ricas, toma suas posses e os deportam ali para a Babilônia. Quem vai ficar na cidade? Apenas os pobres. E não vai restar nada mesmo. Eles vão viver, aqueles que ficam, daquele pouquinho de alimento que talvez estivesse ali estocado, do pouco alimento que tinha, mas depois a pobreza, a miséria, ela vai tomar conta ali da cidade. Lamentações 4:1-6 faz o registro do que acontece ali após a tomada da cidade. E como é que vai se dar isso? A palavra de Deus registra que havia uma brecha, na muralha, Jeremias 39:2. Jerusalém foi arrombada e os babilônios marcharam para o templo e o incendiaram. Fizeram o mesmo com o palácio do rei e com as mansões da elite. Eles também derrubaram os muros, conforme Jeremias capítulo 39:8, 2 Reis 25:10, e capturaram o rei Zedequias, conforme falei anteriormente. Então, era uma cidade que já havia tido investida de vários outros inimigos. Nós vimos anteriormente, em lições anteriores, os assírios tentando tomá-la, o Egito e agora a poderosa Babilônia. E é ela que vem tomar, romper aí esta brecha do muro e entrar na cidade. O templo, que havia funcionado durante 380 anos, foi completamente saqueado, destruído e queimado com a invasão babilônica. A glória de Israel foi embora. A glória para Israel era aquele templo, não é? Enorme lá de Salomão, com todas as suas riquezas. A visão de Ezequias dá conta de que a tragédia principal não foi a queima do templo, não foi a deportação, não foi a tomada da cidade, mas foi a glória de Deus que se retirou dali. Não é? Foi pior que isso. Isso foi o pior que aconteceu a eles. A glória de Deus ter sido retirada do templo e para lá nunca mais voltar.
E ele registra assim lá em Ezequiel 11:23: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ainda que o autor comenta na lição: somente na era escatológica é que a glória do Senhor voltará ao templo, desta vez na própria presença do Senhor Deus, na glória por meio do Messias. Ageu capítulo 2, 7 e 9 fala de Deus, de Jesus, como desejado de todas as nações, e ele encherá esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. É aí que a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Aqui no subponto 2 vai falar sobre a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Para entender bem esse versículo, esse tema, é bom dar uma olhadinha no livro de Lamentações, que Jeremias, ele vai preso também, ele é tomado e ele volta, ele vai ali com os babilônicos. Mas quando chega a uma determinada distância, eles veem, não é, que é um caminho longo. E aí, por benevolência de Nabucodonosor, ele pôde escolher entre ser levado cativo ou voltar para Jerusalém. Ele também já estava velho, Jeremias. Ele não tinha forças mais, nem físicas, nem emocionais, para continuar aquela caminhada, né? Vendo tamanha desolação. E ali ele volta para Jerusalém. E nesta caminhada de cativos, ele contempla toda esta tristeza, tudo o que aconteceu ali na terra, todas as destruições, as pessoas famintas, toda a humilhação. Ele vê também as pessoas todas atadas, de cabeça baixa, moribundos e sendo conduzidos como animais para o longe de Jerusalém. Então, nesta volta aí, ele faz uma descrição das cenas que ele vê. Está lá em Lamentações 2:20, capítulo 4, versículos 3 e 10. Aqui o autor faz menção ainda da situação em que ficou, quando ele fala aqui de que as próprias mães cozinharam seus filhos porque não tinha mais alimentos na cidade de Judá, ali naquele lugar que eles viviam. E é importante fazer a leitura para ver tudo o que acontece ali, é muita informação e não dá para falar tudo. Mas no tópico 3, o autor traz aqui a mensagem de Jeremias deixada a todas essas pessoas desesperadas. Vemos lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, 25 e 26. Olha o que Jeremias deixa registrado ali num dos livros mais tristes da Bíblia, que é o livro de Lamentações, porque é este momento que ele vê o povo sendo levado, a volta dele à cidade, até depois mais tarde ser levado ao Egito, e tudo ali que ele presencia, e o Senhor fala com ele. E ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Bom é o Senhor para os que se atém a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, as palavras de Jeremias ali no livro de Lamentação é trazendo aqui a misericórdia de Deus, a esperança de algo que o Senhor faria de novo. No capítulo 29, versículo 11 e 14, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, há uma dose aí de palavras de esperança para aquele povo que viria mais tarde, não é? Viria mais tarde com o nascimento do Messias, pois ele é a maior prova que nós podemos ter esperança, principalmente a sua ressurreição. Colossenses 1:27 diz assim: Cristo em vós, esperança
da glória. Assim, nossa esperança está além do mundo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, aqui há uma esperança para Israel e nós sabemos que por tudo isso que aconteceu, também por planos de Deus, os gentios mais tarde serão alcançados pela maravilhosa graça e nós podemos ter esta grande salvação em nós. E estas lições desse trimestre traz para nós que, embora a igreja seja a escolhida de Deus, esteja no plano de Deus desde a fundação do mundo, é importante também nós vermos, olhando toda a história de Israel, a nação eleita, que nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus. Nós precisamos atentar para esta tão grande palavra, para todos esses acontecimentos ali em Judá e trazer para os nossos dias, que se o Senhor trouxe juízo à nação escolhida por suas falhas, por seus pecados, também acontecerá nos nossos dias. Estamos em Cristo, estamos escondidos em Cristo, mas nós devemos obedecer a palavra de Deus. Não podemos ser contaminados pela idolatria, deixar os nossos corações pecados de idolatria, rebeldia. Também não podemos deixar que o mundo venha entrar nas nossas vidas e aceitar como algo que não é um problema, porque há um problema nisso e nós precisamos sempre dar ouvidos à palavra de Deus, registrado na sua palavra, também por meio dos instrumentos que o nosso Senhor usa. Não podemos cessar de buscar arrependimento de nossos pecados diante de Deus. Esse também é outro ponto, nós vimos ali na vida dos últimos reis. Sempre estarmos conscientes, não é? Que nós precisamos estar constantemente examinando os nossos corações. A queda de Judá vem nos mostrar que Deus pode trazer juízo sobre o pecado. Por isso, precisamos buscar uma vida cristã autêntica na presença dEle. Esta autenticidade passa por um modo de viver que expressa os princípios da palavra de Deus e de comunhão com Ele. Então, que haja um fervor espiritual e verdadeiro em nossas vidas. Amém? E assim nós fechamos esse terceiro trimestre de 2021 e vamos esperar para o próximo, não é? Que vai ser bênção para a nossa vida. Quero aqui, neste momento, desejar a você e a sua família as bênçãos de Deus, que Ele venha abençoar sua casa, sua família, a igreja a qual você pertence e a sua escola dominical, que vai acontecer aí no dia programado para que ela aconteça. Vai escutar seu professor, ver o que ele tem para dizer sobre esta lição. Deus abençoe a todos.